O Senhor Jesus nos adverte nesta manhã que a cruz não foi o fim, a cruz é o início de um processo que passa em cada um de nós, que deve ser lembrado diariamente tudo aquilo que o Senhor Jesus fez até chegar na cruz. E a partir dali, não mais o que ele fez, mas o que eu e você faremos nesse novo nascimento, graças à ressurreição de Cristo e o envio do seu Espírito Santo. Romanos 5, vamos ler do 1 ao 11. Amém? Vamos só fazer um teste aqui na televisão. Eu preparei uma parte visual e tem a leitura também nessa parte visual. Eu quero ver como é que vai ficar a configuração. Amém. Só adiantando, né? Hoje a gente vai falar sobre as virtudes que nascem da cruz. Olhando mais a cruz, ela não foi um lugar de morte? Ela foi um lugar de morte e de vida. E através da morte na cruz, podemos herdar muitas coisas. E dela nasceu algumas coisas que recaem sobre nós de maneira fantástica. Então, o nome dessa mensagem, as virtudes que nascem da cruz. Vamos fazer a leitura da palavra. Todos conseguem enxergar aqui, mas caso queiram, pode ler na sua Bíblia. Amém? Diz assim a palavra, Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, a esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quem? Do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados pelo seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio do sangue. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Poder assentar. Meus amados, veja, hoje é dia de Páscoa. E o que nós acabamos de ler aqui é um resumo do que foi a Páscoa. Vocês já ouviram, provavelmente ao longo dessa semana, muitas coisas. Inclusive sobre um coelhinho que bota ovos, né? É bem exótico, né? E é interessante, eu quero chamar a atenção à igreja para uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Toda data muito relevante para o cristão, para Deus, é trazido com ela uma forma de mascarar o verdadeiro significado. Eu vou repetir. Toda data de grande importância para o calendário cristão ou para Deus, junto com ela o mundo tenta trazer alguma outra coisa e bota na mesma data ou no mesmo período para te tirar do foco a respeito da verdadeira importância daquele assunto. Um exemplo é a Páscoa, onde nós temos a Páscoa como
um dos momentos mais importantes para o povo de Deus, os judeus, e também para nós que fomos remidos pelo sangue de Jesus. A Páscoa, ela simboliza uma passagem. Este é o significado da Páscoa, Pessach, que significa a passagem. Lá no Antigo Testamento, o povo, ainda escravo no Egito, recebeu o favor de Deus de ser liberto da sua escravidão, conforme tinha sido anunciado. Mas é interessante que esse processo, ele vai desde a saída do Egito até a entrada da Terra Prometida. É uma passagem, é um processo. E igual para nós, os cristãos, a Páscoa simboliza para nós a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Através do processo que ele passou enquanto estava na terra, pregando o Evangelho, que culminou na crucificação e se sacramentou também com a sua ressurreição. Mas essa informação tão relevante, ela é maquiada nos nossos dias através de um símbolo, que é o ovo da Páscoa, não é mesmo? O mundo ele tenta trazer de artifícios, não somente comerciais, porque você pode pensar assim, não, Paulino, mas isso aí é só para o comércio, né, funcionar, legal. Não, tudo bem, mas então por que o símbolo é o ovo da Páscoa? Existe um significado por trás de tudo isso. E é muito doido, né? Porque o coelho não bota ovo. E mesmo se botasse, não ia ser de chocolate. Mas todo mundo vai amarradão lá comprar, né, o ovo de chocolate. Todo mundo, menos, né, a gente, glória a Deus. E já existe uma ministração a respeito disso, sobre o que significa, né, essa simbologia. Eu não vou me ater a esses detalhes. Eu quero falar a vocês que coisas de grande relevância do reino dos céus, eles são mascarados pelo mundo, tirando o seu foco e a sua atenção. Um outro exemplo é o dia da Reforma Protestante. Que dia é o dia da Reforma Protestante? Vocês sabem? 31 de outubro. Uma voz abençoada já falou isso aí, no fundo. Mas o que é comemorado também 31 de outubro? O dia das bruxas, né? Que chamamos também em inglês de Halloween, não é mesmo? Caramba, que coisa, né? E todo mundo conhece o dia 31 como Halloween. O mundo todo se preocupa em falar a respeito de fantasias. E por incrível que pareça, né? Eles no dia 31, eles celebram a morte. Porque você tem temas relacionados a bichos, a monstros, a zumbis, né? Coisas que remetem à morte, fantasia, e tiram o foco do que foi um marco também na história da humanidade, que foi a Reforma Protestante. Olha que interessante. E aonde eu quero chegar com isso, antes de nós darmos prosseguimento, é que em todo momento, na nossa caminhada, como servos e filhos de Deus, nós temos que estar muito atentos a cada detalhe dos dias que se passam, porque coisas de grande relevância em nossas vidas, coisas de grande relevância de Deus para a sua vida, elas, quando apresentadas ou estar sendo trazidas até você, o mundo vai tentar, de uma forma de contra-ataque, de mascarar para que você não perceba o que está acontecendo realmente no reino dos céus. É isso, é essa a essência que nós precisamos ter em mente para continuarmos essa mensagem. Coisas que estão acontecendo na sua vida, às vezes você não está enxergando a real profundidade ou a importância delas, porque o mundo está tentando mascarar, está tentando desconfigurar isso diante dos teus olhos. Com o quê? Com prazeres, com coisas mais agradáveis. Olha, por exemplo, uma coisa marcante no Halloween não se resume a fantasias. Existem guloseimas, existem docinhos, né? As crianças vão nas portas pedir doces ou travessuras, como se você fosse obrigado a entregar o doce, senão você vai sofrer a ira de uma criança de 5 anos de idade, não é isso? Não é verdade.
né? Quando você está na Páscoa, o que tentam trazer para você? Não, olha só, vamos comprar um chocolate, porque ele é muito agradável, vamos nos preocupar e nos deleitarmos nos prazeres dos doces e dos manjares, porque isso é o que importa nessa data. É um dia que você está liberado, né? Como a gente costuma dizer, não, hoje eu vou mergulhar no chocolate. Meu Deus do céu. Glória a Deus que os profissionais de educação física, depois da Páscoa do mundo, ganham um dinheiro, aleluia. Amém, irmão? Você que trabalha em academia na internet, eu estou falando para você, ó, você está lucrando nesse momento, né? Eu sei. Seus clientes já estão aí, já mandando mensagem, falando que comeram o quê? 1,27 kg de chocolate alpino suíço, né? Glória a Deus, aleluia. Pois é. Então percebam, fiquem muito atentos, porque, brincadeiras à parte, tirando as datas de grande relevância do calendário de Deus, às vezes as coisas de grande relevância na sua vida estão sendo maquiadas ou mascaradas com os manjares e os prazeres. Porque é uma estratégia muito palpável, digamos assim. É muito fácil nós tirarmos o foco. Certo? Amém? Amém. Vamos continuar. Então, a Páscoa, como eu estava dizendo, nós já sabemos o que é. Interessante que muita gente se atém ao detalhe que consumou a nossa fé e consumou Jesus Cristo, que foi a sua morte e a sua ressurreição. Glória a Deus por isso. Mas eu pergunto para vocês, acabou ali? Ser cristão se resume a você parar e falar nesse momento, nesse dia, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado por se entregar na cruz, Jesus. É isso. É sobre isso que eu quero falar. O que a Páscoa ela produz na sua vida além da lembrança de um evento histórico? Porque nós bem sabemos que ali foi o início, foi o nascimento do que hoje nós chamamos do cristianismo. Ali fora consumado tudo o que Jesus havia fazendo nesta caminhada. Mas ali é o início e não o fim. E é esse detalhe que nós temos que nos apegar, porque uma vez consumado, uma vez que Cristo é crucificado e ele ressuscita ao terceiro dia, uma nova fase se inicia. Pareceu quase uma poesia, né? Legal, né? Hoje eu estou inspirado pela minha voz diferenciada. Aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficava aqui, né? Mas aí vai acabar escandalizando a internet, eles não vão entender. Talvez não entendam. A alegria do Espírito Santo. Que em nome de Jesus você possa receber isso na sua vida, a alegria do Espírito Santo, amém? Pois bem, o que a Páscoa produz em nós, irmãos? O mundo produz chocolate. Mas em você, um homem ou uma mulher que busca estar crescendo na fé. É a pergunta que eu faço. A Páscoa, ela não é apenas sobre o que Cristo fez por nós naquela cruz. Não é só isso. Porque se resumisse só a morte, teria sido como no Egito. As pessoas pegariam um cordeiro, o imolariam, iam sacrificá-lo, passaram o seu sangue nas portas e vida que segue é só mais um dia. É uma liturgia. Eu devo dizer uma coisa para você. A Páscoa é também sobre o que Cristo ele quer fazer em nós. Porque o seu sacrifício ele foi por nós. Mas ele tem um propósito. Porque senão é só mais um dia em que você para, agradece a Deus. Aí, daqui a algum tempo, você vai lá no Dia das Mães, você para, fala para sua mãe, ô mãe, tudo bem? Opa, toma aí teu presente, pá. Aí você vai no Dia dos Pais, opa, mas tudo bem? Toma aqui seu presente, pai. Aí você vai dia após dia só cumprindo aquela etapa.
Sabe, uma fé genuína, ela não se resume também a ler um versículo, por exemplo. Né? Quando você pega e faz aquela magia gospel. Os tesouros do céu. Meu Deus, abrindo o tesouro do céu. Hoje vem bênção. Não é assim? Tá aqui, ó. Mateus 6,19. Diz o subtítulo, os tesouros do céu. É hoje que eu ganho alguma coisa. Não é assim. E aí você vai ler. Caramba, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem corrói e destrói. Acumule nos céus. Amém. E aí, vamos comer o x-tudo? Tá, mas o que você leu aqui? Você meditou nisso aqui? Você entendeu o porquê disso aqui? Você passou a semana pensando a respeito do que você leu na Bíblia? O que isso aqui mudou na sua vida? Né? Essa passagem que você leu, essa leitura, ela trouxe pensamentos de fazer alguma coisa diferente? Isso é você meditar, é isso que Jesus espera de você. De igual maneira, o seu sacrifício ele tem que ser de tal maneira que você pare e reflita ao longo da sua vida, aos teus dias, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. É graças a Ti que hoje eu não cedo mais a discussões inúteis. É graças a Ti, Pai, que eu passei a respeitar e tratar melhor a minha mãe. Pai, obrigado. É por isso que o Senhor foi e se entregou por mim. Ele tem que trazer algum tipo de transformação em você. Você quer uma coisa linda do Evangelho? Você quer uma coisa linda do Evangelho? A Taine falou aqui já a respeito do período em que Jesus falava as coisas e os seus servos não entendiam. Sabe, chega a ser engraçado. E foi muito bacana que hoje existem produções cinematográficas que nos ajudam a enxergar de uma forma talvez próxima da realidade como foi o ministério de Jesus na Terra. E você imagina o Messias vindo aqui e falando, ensinando aqueles que estavam mais próximos dele, os seus discípulos, os seus apóstolos. E ele ensinava com fervor, e as pessoas viam ele fazer milagres, e passava um tempo, Jesus falava alguma coisa, e ele, mas, cara, o que Jesus está falando? Como assim? Eu fico imaginando a dor no coração de Jesus, a preocupação de Jesus em ver o tempo passando e o seu fim na cruz se aproximando, e ele olhando para os seus apóstolos assim, cara, eles não estão entendendo o que eu estou falando. Imagine, irmãos, você já parou para pensar a respeito disso? Como que Jesus deve ter sofrido em sua alma em ensinar as pessoas e trazer a prática daquilo, porque ele ensinava fazendo as coisas. E as pessoas não entenderem, porque simplesmente estavam só ouvindo. E por mais que estivessem vendo, eles não conseguiam entender. E aí é lindo que depois que Jesus é crucificado, aqueles homens e mulheres, eles param. Fala, cara, agora eu não tenho mais ele aqui. Mateus, o que ele falou sobre isso aqui? João, você notou isso aí? O que ele falou sobre isso? Tiago, aí ele fez isso e agora se cumpriu, então ele queria dizer isso. E eles começaram a parar, e não só observar, mas procuraram entender tudo aquilo que foi dito. E a palavra diz que na ausência de Jesus, eles se reuniam para orar e para ler a palavra. Olha a diferença da situação. Uma vida andando um dia após o outro, desapercebido do que está ao seu redor, o que está diante dos seus olhos, para uma vida de busca, uma vida de entendimento e de leitura com a aplicação da palavra. Os frutos que trazem depois disso, a transformação, por exemplo, de Pedro, em que era um dos mais impulsivos em tomar as suas ações,
e como ele se porta no livro de Atos após a ressurreição de Cristo e a ascensão aos céus, a forma como ele caminha e anda pregando, arrastando multidões e convertendo milhares. Uma postura de um homem que então, chamado de tempestuoso, para um homem de Deus, um pregador da palavra, na autoridade e no poder de Cristo. Isso é o fruto da cruz. Isso é o que se espera de cada um de nós através da cruz. Não uma vida de passagem que se fecha no processo da crucificação, não. Mas uma vida de literalmente um renascimento com um propósito diferente. E é interessante que uma das primeiras virtudes que você pode alcançar com esse novo nascimento, e você deve buscar isso, é a redenção. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Nós fomos redimidos, a nossa redenção, ela veio através do seu sangue. Isto é algo que nós tivemos acesso através e após a Páscoa. A redenção através do sangue de Cristo. Primeira coisa, você tem que tomar posse disso. Você tem que aceitar ter sido resgatado, ser redimido pelo seu sangue. Mas a redenção, ela teve um preço, um custo. Sabe, é como você querer fazer uma grande viagem para algum lugar maravilhoso e você ter que escolher entre ir a pé ou você ir a cavalo. Você vai conseguir ir a pé, talvez, para algum lugar muito longe, mas quando você tem um cavalo, você consegue ir além. Mas ter um cavalo tem um preço. Você tem que ter adquirido este cavalo, você tem que ter cultivado esse cavalo, cuidado desde jovem. Tem um preço. A nossa redenção, ela tem um preço, que é o sangue de Cristo. E o que nós temos que fazer através dessa redenção? O que nós temos que fazer? A redenção, o grande fruto dela é a gratidão e uma nova identidade. Isso tem que surgir em você, um sentimento de gratidão e uma nova identidade, porque uma vez remido, você vai passar por um processo de conversão. Lembra que falamos sobre ali estar iniciando algo? Sim. Mas é de qualquer forma. Ser grato, entendendo a dívida que foi paga por você, é um princípio. Jesus fala isso muito bem através de uma parábola, onde ele explica sobre o preço da redenção. Ele fala, imagine pessoas que tinham dívidas. Eu vou estar parafraseando aqui, amém? Um devia, um exemplo para a nossa realidade, um devia R$100, outro devia R$1.000, outro devia 1 milhão. E aí chega a pessoa a quem lhe era devida e perdoa aquele de 100. A pessoa vai, muito obrigado, cenzão é show. Valeu. É quase como hoje em dia, né? R$100 no Brasil, tadinho, né? Você não faz nada, né? No máximo você busca sua mãe nos grandes campos do Rio de Janeiro e volta em segurança e come um x-tudo. E talvez passe R$100, né? Hoje é dinheiro de troco, né? Pois é. Mas aí chega Jesus e perdoa ali quem devia R$1.000.
Caramba, R$1.000 você já faz uma brincadeira, né? R$1.000 você consegue ir em Cabo Frio e voltar a fazer um passeio de lancha, comer um x-tudo. Pô, aí, 1.000 você já faz, né? Um passeio legal. Aí imagina, é como se você recebesse uma viagem de ida e volta para Cabo Frio. Pô, cara, obrigado aí por... Sou grato, hein, cara. Pô, tu perdoa essa dívida aí? Pô, valeu, hein? Agora imagina aquela pessoa em que quem lhe é devido fala assim, ó, meu filho, você, né, meu filho, você me deve 1 milhão. Meu Deus do céu. Você me deve 1 milhão. Mas, tudo bem. Olha só, eu perdoo a sua dívida. Né? Eu perdoo. Olha só, some daqui, senão eu vou te fazer sumir. Né? E aí Jesus ensina isso e pergunta, né, aos ouvintes, quem você acha que mais ficou agradecido? Né? E todos respondem, aquele que devia mais. Sim, é verdade. É o óbvio, né? Porque era uma coisa impagável. Imagine hoje um trabalhador brasileiro da CLT, quanto tempo leva para juntar 1 milhão? Com o andar da carruagem nunca, né? Porque, enfim, não vamos entrar em economia. Mas veja, é algo realmente impossível de ser alcançado. E você vai e ele é perdoado. Veja, a redenção junto a Deus era inalcançável, porque nós, homens e mulheres, não conseguimos ser santos como o Senhor Jesus foi, para ser oferecido como sacrifício, com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, para nos redimir. E ainda assim, nós fomos resgatados pela presença, com a presença de Deus, através de Cristo Jesus. Então existe a necessidade de um sentimento de gratidão surgir dentro de nós, porque se não há gratidão, aquilo passa como algo simples. É através disso que nós conseguimos entender até como viver uma nova vida, uma vida gratos por uma coisa que jamais alcançaríamos. Mas então eu faço uma pergunta. Você vive como alguém que foi resgatado por um alto preço? Eu preciso falar da minha vida quando eu falo isso. Porque além de Cristo ter pago um alto preço por mim, Ele literalmente me livrou da morte. Ele me livrou da morte. A minha vida, ela ficou por um fio. Esse fio, um fio de cabelo de Jesus. E hoje, mais do que nunca, eu sinto na pele a gratidão de entender que era para eu estar morto, assim como cada um de nós estávamos mortos para Deus. E hoje eu posso estar aqui com vocês. Precisava passar por isso? Com certeza não. Mas uma vez que eu sinto na minha pele, literalmente, o favor de Deus, o meu sentimento de gratidão é diferente. Assim como todos aqueles que já experimentaram uma situação de quase morte. Então, existem certas coisas que você passa na tua vida para talvez, se você ajustar o seu senso de gratidão daquilo que você tem e do que você foi poupado para onde você merecia estar, para onde você está resguardado agora. O sangue de Cristo, ele precisa ser sempre lembrado com um sentimento de gratidão e vontade de fazer diferente. Porque sem gratidão, dificilmente você faz alguma coisa diferente, inovadora e transformadora. Amém? Quem está comigo diz amém. 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 Pois bem, na segunda virtude que nós temos que ter nascido da cruz é a purificação. Ora, se nós somos lavados pelo sangue, nós somos limpos, purificados. A palavra diz em 1 João capítulo 1, 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, Cristo, mas andamos nas trevas,
nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Eu vou repetir esta parte. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, assim, então, nós temos comunhão uns com os outros. E, então, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Veja, é inerente que na nossa vida, e eu sempre me incluo nisso, sermos purificados significa estarmos andando no caminho de Deus. Estarmos sempre, primeiro, sendo gratos pela redenção que nos foram alcançados. E a gratidão gera mudança de atitude. A mudança de atitude está relacionado a andar em obediência. Porque é isso que João fala. Se estamos andando na luz, se estamos em comunhão com Cristo, então nós somos purificados pelo seu sangue. Sem este caminho ao seu lado, nós não somos purificados pelo seu sangue. E através disso nós somos afastados de Cristo. Porque se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, estamos mentindo. Pense no que é você pegar o seu filho, dar um banho naquela bênção, mandar ele para a escola e a criatura ela volta como se no chiqueiro estivesse. Oh, mistério! É um mistério das escolas brasileiras. Você se coloca no lugar de pai e mãe, que você separa o momento do seu dia que você está atribulado na correria da CLT, que você para, não, eu vou dar um banho nessa bênção, porque isso aqui é fruto do meu ventre, aleluia. Você vai e limpa aquele cordeirinho abençoado com o seu melhor shampoo, o seu melhor sabonete, e a criatura, bênção de Jeová, vai para os campos elíseos e se joga na lama com um porco. E volta com um porco embaixo do braço, fazendo oink, oink. Agora traz para a nossa mensagem. Imagina o seu Pai Celestial, que te tirou da lama, do charco, daquele lugar bizarro que nós estávamos. Te limpa com o furo da sua mão e o sangue escorrendo sobre a sua cabeça. E Ele te limpa. Meu filho, não é hora mais de estar sujo. Porque a sujeira incomoda, a sujeira atrapalha. E Ele vai e te purifica. E aí depois vem você, fala assim, obrigado papai, se joga na lama de novo, meu Deus. Imagina a cara de Jesus, passando a mão furada na cabeça assim, com sangue escorrendo, né? O que eu estou fazendo? O que eu fiz de errado? Já pensou, irmã? Jesus fala assim, o que eu fiz de errado, cara? Acabei de limpar essa criatura e tá de novo lá. A purificação, ela tem que nos impulsionar à confissão, ou seja, ao reconhecimento dos nossos pecados. Ela tem que trazer a honestidade para nós, para que possamos ser primeiro honestos com nós mesmos. Até quando você vai se enganar? Você para em frente ao espelho, aí você vira assim e fala assim, mas que cabelo lindo, Paulino. E Paulino careca. Não. Pare de se enganar na frente do espelho. Seja honesto consigo mesmo. Converse com a sua pior versão. Aceite isso e confesse ao joelho do Pai. A honestidade, ela precisa nascer dentro de você. Sem ela é impossível você ser purificado, porque senão você vai continuar fazendo
coisas que desagradam ao Senhor. E você vai criar subterfúgios na sua mente, você vai criar desculpas na sua mente para justificar aquilo que você está fazendo de errado. Mas a lei de Deus, ela é simples e direta. Se você simplesmente não faz o que lhe é devido ou correto, você pode se enganar, mas você não engana Cristo. É por isso que nós precisamos buscar sempre, diariamente, a santidade. A santidade, muitos crentes entendem como uma utopia. E de fato ele pode ser, porque santo somente Jesus foi. Mas tem um trocadilho legal. Nas línguas, portuguesa, inglesa, que é o verbo ser ou estar, né? Eu sou, eu estou. No inglês é o mesmo verbo, é o verbo to be, que significa, né, o verbo ser ou estar, não é mesmo? Aqui a gente estuda para o Enem. Aqui a gente estuda para o Enem, aqui a gente fala de inglês também. No inglês é um verbo só, ser ou estar. Mas isso para Deus não funciona, porque só Deus é. Por isso que ele é o grande eu sou. Nossa, ficou feio, né? A voz falhou. Vamos de novo. Por isso que ele é o grande eu sou. Ah, agora ficou bom. Amém? Pode rir, mano. Fica à vontade. Glória a Deus. É para isso. Só Deus é. Só Ele é santo. Aleluia. Mas nós podemos buscar estar em santidade. Jamais seremos santos porque só Ele foi e é santo. Mas nós devemos buscar estar em santidade. Porque aquele que fala que não peca, peca. Por fazer de Jesus um mentiroso. Mas quando nós buscamos estar sendo purificados, estarmos andando em santidade, isso agrada a Deus e traz os seus frutos. Pode voltar, pode voltar. Não, pode voltar, por favor. Isso. Agora, é a pergunta que nós precisamos fazer. Você vai fazer valer os seus esforços ou vai ficar sempre voltando à lama? Porque isso é uma coisa importante para você. Você sendo honesto com você. Dá trabalho limpar o abençoado quando volta da escola, não dá? Dá trabalho. Mas vai chegar um momento em que ele vai fazer isso por ele mesmo. Mas para olhar para dentro. Até quando eu quero ficar desperdiçando o meu tempo, os meus esforços, tendo que ficar me limpando por decisões que eu escolhi? Esse é o sentimento que tem que também nascer dentro de você. Porque é inevitável que nós venhamos a pecar, irmãos. É inevitável. Mas o problema são as consequências que nós colhemos também do fruto do pecado. E algumas envolvem tempo, envolvem dores, envolvem desvios de rotas, retrabalhos. A pergunta é, até quando você vai fazer da purificação de Deus um problema que você está criando, de sempre estar se sujando? Reflita sobre isso. Por fim, uma próxima coisa que herdamos da cruz, o arrependimento. Ora, se eu fui redimido, resgatado, se eu fui purificado, agora eu me arrependo. Eu me arrependo daquilo que eu vi, da onde eu estava, e busco o arrependimento. Atos 3,19 diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O arrependimento, meus irmãos, ele é um conceito inegável na nossa fé. E ele é fruto
do reconhecimento do pecado. Se você não reconhece que você pecou, você não se arrepende. A morte de Cristo torna o arrependimento eficaz para o perdão. E a bondade de Deus demonstrada na cruz nos leva ao arrependimento. A mensagem que Jesus e seus apóstolos pregavam no início era: buscai o reino de Deus e arrependei-vos. Veja, muita gente aqui se confunde. Ora, após a morte de Cristo, todos os meus pecados foram levados, né? As minhas doenças, as minhas dores. Sim. Enquanto você arrepender-se de todo o mal que você pontualmente pratica. Nossos pecados, nossas falhas, as nossas dores, os nossos problemas, eles são sim levados pela cruz. Primeiro, você tem que levar até lá, tá? Nunca se esqueça disso. Eu tenho que ir lá. Pego o meu problemão, chego lá, Senhor Deus, fui um porquinho de novo, fui pra lama. Oink, oink, desculpa, oink, oink. Eu não faço mais, eu não quero mais fazer isso. Eu já tirei o pecado da gula, por exemplo. Né? Vamos falar de gula, que a Páscoa do mundo está aí para falar. Eu fui lá, Senhor Deus. Ah, tu sabes, Jesus. Eu não tinha condições, mas o cartão de crédito aumentou o limite. Aleluias. E eu passei naquele lugar e eis que eu ouço uma chamada no meu telefone celular, que em tal lugar que eu estava passando, estava tendo uma promoção e passava em 10 vezes sem juros, aleluia. Aquele chocolate maravilhoso daquela marca suíça, que a embalagem é roxinha, aleluia. Tu sabes, Jesus, que tudo que eu queria era um prazer e tu me deste a oportunidade de ir lá comprar 1,3 kg dessa maravilha roxinha e botar na minha casa. Vocês estão rindo? Acontece. Sabe o que acontece? Essa pessoa vai lá, dia após dia, comer uma barra. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. É uma delícia. Depois, quando eu desligar a câmera, eu falo o nome do chocolate. É uma maravilha. O problema é o que vem junto com a maravilha do sabor, né? É o memorial do sabor no seu corpo. É o altar que você constrói no seu corpo daquela maravilha. E aí vai essa pessoa maravilhosa. Senhor, eu me arrependo. Ah, eu pequei, Senhor. Era tão gostoso aquele pecado, Senhor. Ah, me desculpa. Me perdoa, por favor. Ué, mas não saiu. Mas o altarzinho que eu construí aqui do pecado está aqui. Mas, Jesus, como é que é aqui? Eu falei que eu peço perdão, que eu me arrependo. Mas o altar continua aqui. Sim, claro. E vai continuar enquanto tiver mais 600 gramas lá de chocolate na tua casa. E tu vai, ó. Brincadeiras à parte, é mais ou menos assim que acontece. Você vai, você peca. Ah, Senhor, me desculpa, pequei. Ih, caraca, cheio de problema de novo. Senhor, me desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa. Desculpa. Não adianta, meu filho. Pedir desculpa não é se arrepender. Tá lá o problemão na tua casa, lá. Ó. E aí? Arrependimento verdadeiro produz a decisão de mudar. O arrependimento produz a decisão de mudar. Sem mudança de comportamento,
não é arrependimento, é remorso. Remorso não produz fruto e redenção. Remorso produz muitas outras coisas que não são agradáveis. Você quer uma pessoa que teve um remorso muito forte? Judas. Judas teve um remorso muito grande pelo que ele fez com Jesus. A Bíblia nos mostra isso. Foi tão grande o remorso que ele se achou incapaz de alcançar o perdão e decidiu atentar contra a sua própria vida, em detrimento de buscar o perdão. Esse foi o fruto do remorso. O fruto do arrependimento, olha para Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro pediu desculpa 3 vezes e se arrependeu. E o fruto do arrependimento foi a transformação de milhares através da palavra de Deus. Cuidado com o que você entende por arrependimento. Arrependimento gera mudança de comportamento. Amém? Quem está comigo aí diz amém. Amém. Gente, vocês não comeram chocolate hoje não? Está todo mundo sem energia? Glória a Deus, todo mundo magrinho. Aleluia. Amém. Por fim, vamos lá. Temos que entender sobre arrependimento que está diretamente relacionado ao sacrifício. Ora, como assim? Simples. Vamos na palavra. Hebreus 9, 27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá, ou seja, voltará a segunda, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação daqueles que aguardaram no Senhor. Ora, Cristo se sacrificou por nós. Glórias a Deus por isso. Mas é interessante que o fruto do seu sacrifício gera em nós algo muito relevante, que é a busca pelos nossos próprios sacrifícios. Paulino, como assim? Eu vou te falar. Deus se entregou voluntariamente. Ele decidiu fazer o sacrifício por nós. Ele decidiu aceitar a vontade do Pai, ainda que fosse algo muito doloroso. E nós vimos, através da Bíblia, que houve momentos em que Jesus temeu o cálice que havia de beber, mas não foi pelo temor nem pela dor que ele deixou de fazer o que tinha que ser feito. O sacrifício, meus irmãos, ele precisa ser parte da rotina de eu e você. Porque é através dele que nós literalmente matamos os desejos que habitam em nossa natureza, ou como alguns falam, em nossa carne. Matamos em detrimento de fazer o que o reino dos céus nos exige. É muito fácil você viver a vida no mundo. É muito fácil. Você vai estar 100% certo conforme o mundo. Basta não abrir mão de nada. A voz está falhando. Eu vou repetir. É muito fácil. Muito fácil. Você viver no mundo. Basta você acordar todo santo dia e fazer o que você quer, o que te agrada. Isso é o que é pregado mundo afora. Faça somente aquilo que te agrada e o resto você descarta. Isso aí. Vá lá. Vai e vença. Cuidado, tá? Só não tem muito a ver com o que o Cristo, o Filho de Deus, veio falar a respeito. Porque ele veio para fazer a vontade do Pai e não a dele. E fazia questão de falar isso para todo mundo. E tudo aquilo quanto tentava tirar Jesus do centro do seu propósito, ele repreendia.
seja quem fosse. Ele mesmo repreendeu Pedro e falou que Pedro estava deixando usar a sua voz para Satanás falar. Quando Jesus chama Pedro de Satanás, ele está falando, olha só, você não está falando aquilo de ti. Você fala o que Satanás quer falar para mim. Isso que é para me tirar do meu propósito. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito, independente do que me custe. Isso lhe custou a própria vida. Isso é um sacrifício. O cristão, ele precisa entender que a partir da Páscoa, a partir de que Jesus é crucificado e nos mostra o grande sacrifício que ele fez, você é chamado a sacrificar aquilo que há de ruim e que mata você e a sua família. Mas então, o que é o sacrifício? Vou falar para você o que é o sacrifício. Está aqui. O sacrifício é a entrega voluntária de algo valioso para o benefício que não seja exclusivamente seu. Não tem como ser sacrifício se você está abrindo algo que não te faz diferença. Não dá. Não tem como ser somente sacrifício se o benefício também é exclusivo seu. Porque senão não é sacrifício. É propósito. Eu vou deixar de usar o telefone por 1 hora para eu poder ler. Você não está fazendo sacrifício. Você está gerenciando o seu tempo. Sacrificar vai além do que está em você. É entender que você pode fazer algo que transcende a sua única necessidade, que transcende o seu egoísmo. Por isso que Jesus fez o seu maior sacrifício, sacrifício de vida, porque iria alcançar toda a humanidade e ele cumpriria o seu propósito. O sacrifício desenvolve em nós a capacidade de negar a si mesmo, de se sacrificar pelos nossos irmãos, pela nossa família, abrir mão do que te deseja em prol do crescimento da tua família, do reino de Deus. Isso é sacrifício, é um sentimento que tem que surgir dentro de você, porque uma vida com Cristo é uma vida de sacrifícios, onde você oferece a Ele o seu tempo, você oferece aquilo que mais lhe custa, que é a sua vida, para fazer a vontade dEle. Isso é sacrifício, é abrir mão dos seus próprios desejos, em prol de um chamado que não vai trazer benefício só para a sua vida, mas para todo um ramo de pessoas. E eu me pergunto isso todos os dias, como que eu retribuo o sacrifício que Jesus fez por mim? Como você retribui o sacrifício que Jesus fez por você? Você retribui sacrificando algo também que lhe tenha valor? Você abre mão, por exemplo, do que você recebe, 10% devolve a Deus para que a sua casa continue trabalhando, para que pessoas possam também ser alcançadas pelo Evangelho? Você abre mão do seu tempo, tempo de estar com a sua família, tempo de cuidar até da sua própria beleza, saúde, para dedicar a obra de Deus, para a edificação da tua casa através da palavra? Isso é sacrifício. Se nós formos remidos, purificados e nos arrependemos, nós temos que entender o que é sacrifício. Uma vida com Deus é uma vida de sacrifícios, de ofertas, de dedicação. Às vezes, mais a Ele do que a você. Mas aí você colhe os frutos disso. Porque o sacrifício, quando bem entendido, ele gera o próximo, a próxima virtude que nasce na cruz. A obediência. Quando você entende o que é sacrificar, obedecer fica muito mais fácil. Romanos 5, 18 a 19 diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida aos homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos foram feitos justos. Ora, o sacrifício de Jesus na cruz foi a obediência. Obedecer mesmo que lhe custasse a própria vida. A sua obediência nos trouxe justiça.
Diz Romanos 5,19. E eu preciso entender, eu como cristão, eu preciso entender que a obediência, ela é fundamental no processo de caminhada com Cristo, porque se não andamos em obediência, estamos longe do seu propósito. Sabe o que é interessante? As coisas mais belas da natureza, elas andam em obediência a Deus, porque elas exercem a sua essência. Você quer um exemplo? Se você plantar um abacaxi, o pé de abacaxi vai dar abacaxi. Ele não vai dar uma banana de revolta, ele vai dar abacaxi. Essa é a sua essência. A natureza, em perfeita construção, por não ter, em sua grande parte, livre-arbítrio, ela anda em obediência. E você vê a natureza perfeita e equilibrada por andar em obediência. Quando eu e você andamos fora do que temos que andar, nós estamos saindo da nossa essência. E qual é a consequência disso? Primeiro, ela é a maior prova de amor ao Senhor. Isso é inevitável. Maior que qualquer sacrifício. Eu te faço essa pergunta. Você obedece a Deus por amor? Por obrigação? Ou por medo? É inevitável falar sobre isso, não lembrar de Saul. Um exemplo muito claro, você já deve estar cansado de saber. O rei Saul, por muito tempo, o seu início foi maravilhoso. As pessoas esquecem disso. Saul não foi ungido rei revolto. Ele andava em obediência. Era um servo obediente, por amor a Deus. Com o passar do tempo, seu coração foi se inclinando ao prestígio dos homens e à sua grandeza, em detrimento de fazer o que tem que ser feito por amor a Deus. E depois de certo tempo, a obediência passou a ser obrigação. É como um filho obedece à mãe, ou um pai, que o repreende, fala que não pode, ele vai e não faz. Não faz, às vezes, por medo de tomar chinelada, né? Ou não faz só porque está sendo obrigado a não fazer. Mas pense um orgulho para um pai e para uma mãe, de ver o filho fazendo o que tem que ser feito em obediência, fazendo o seu sacrifício, abrindo mão do que lhe agrada, para fazer o que seu pai manda. Não dá vontade de presentear, de agradar uma pessoa como essa? Assim Deus faz conosco. Quando temos obediência em nossos corações, como um sentimento prazeroso, e não com remorso, com tristeza, nós somos alcançados pela sua graça. Nós recebemos muito além do que imaginamos, pelo amor à obediência. Saul preferiu fazer um sacrifício, fazer aquilo que não lhe era devido, em detrimento de obedecer a palavra do Senhor, que era se manter na sua posição e fazer o que lhe era cabido. Infelizmente foi repreendido de uma das piores maneiras da Bíblia, perdendo o seu reinado pela desobediência. Às vezes eu e vocês não entramos no reino dos céus, ou não desfrutamos da plenitude do reino dos céus, pela falta de obediência. E por fim, para acabarmos, eu quero que vocês coloquem de pé. Vai queimando a caloria em nome de Jesus, que eu sei que você vai querer comer um chocolate. Para a nossa última virtude do dia, que nasce conosco junto à cruz. O crescimento. Veja, a palavra diz em Efésios 4, 14 e 15, o propósito
é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tudo o que vimos aqui, sobre o que falamos, sobre a Páscoa, sobre a passagem, sobre o processo que culminou na cruz e na ressurreição, ela chega até esse ponto. Quando entendemos tudo o que falamos aqui nesta manhã, sobre arrependimento, redenção, sacrifício, obediência, purificação, ela vai culminar nisso aqui. Ela vai culminar no crescimento que é esperado, assim como na natureza, a ordem natural é que você, quando jovem, você cresça e torne-se um adulto, assim também somos esperados na fé. Assim também o Senhor Jesus nos espera que cresçamos em conhecimento, em verdade, em princípios, para que não sejamos mais como crianças que nada alcançam nesta terra, mas que nos coloquemos como adultos, crescidos, instruídos para a boa obra de Deus. O Senhor Jesus nos adverte nesta manhã que a cruz não foi o fim, a cruz é o início de um processo que passa em cada um de nós, que deve ser lembrado diariamente, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez até chegar na cruz. E a partir dali, não mais o que ele fez, mas o que eu e você faremos nesse novo nascimento, graças à ressurreição de Cristo e o envio do seu Espírito Santo. Nós não precisamos mais lembrar que uma vez que começamos a caminhar, nós vamos pegando o que chamamos de bagagem, nós vamos tendo experiências, nós vamos chegando ao entendimento de certas coisas que não nos permitem mais voltar atrás a viver como crianças vivem. Um dia após o outro, um dia sem propósitos, sem objetivos, um dia somente de brincadeiras e sujeiras na escola. Não é isso que se espera de um adulto na fé. O Senhor Jesus, Ele quer que cada um de nós cresçamos através da vida nova que recebemos, através de princípios, através de virtudes, através de arrependimento, através de confissão, de redenção, através de purificação e busca à santidade, através de uma vida de obediência, porque tudo isso te leva a dar frutos no reino dos céus. A maior prova do crescimento são os frutos. Uma árvore é chamada madura quando ela frutifica. Não há nada mais interessante de se observar em nossas vidas. Diante de tudo que temos passado, desse processo, dessa nossa caminhada, dessa nossa passagem, da nossa Páscoa, dessa peregrinação, de onde saímos da escravidão, assim como o povo de Israel era escravo no Egito, o que temos feito nesse processo de transição até a glória do Senhor? Porque o povo de Israel, ele ficou andando em círculos no deserto, passando por situações desagradáveis, porque não fez o que tinha que ser feito no processo. E uma coisa que duraria meses, durou-se anos, décadas, porque eles insistiam em voltar à sujeira. Eles insistiam em desejar aquilo que desfrutavam, um pouco que desfrutavam, ainda que como escravos no Egito. Eles quiseram um conforto, eles quiseram uma vida onde todo mundo mandava o que eles tinham que fazer. Uma vida sem propósito, uma vida em que você é obrigado a fazer o que te mandam. Às vezes é muito confortável,
Mas uma vida sem propósito faz você perder tempo e ficar andando em círculos, assim como o povo de Israel andou em círculos. E eu te pergunto, diante de tudo que você tem se alimentado nessa vida, da onde você tem sido colocada, você está frutificando? Tudo o que falamos aqui nesta manhã, meus irmãos, uma manhã pós-Páscoa, uma manhã de reflexão, uma manhã de estudos, culmina no crescimento e na frutificação na sua vida, como marido, como mulher, como filho, como empregado, como patrão, uma vida de propósito, uma vida de crescimento que vai levar à frutificação. Qual é o propósito de um belíssimo carro sem rodas? Do que adianta um carro sem rodas? Um cavalo sem poder cavalgar? É muito triste, porque o cavalo, quando ele sofre um acidente, dependendo do que for, ele precisa ser sacrificado. Porque não mais tem serventia, senão para ser peso e dar trabalho para as pessoas. Que em nome de Jesus, meus amados irmãos, que nós não sejamos como um belo vaso adornado, frágil, que não comporta carregar água, óleo para quem precisa. Que não sejamos como um cavalo manco, findado ao sacrifício, lançado às cinzas, por somente ser um peso para as pessoas. Que nós possamos ser filhos, possamos ser servos, entendendo as virtudes que precisamos desenvolver a partir do nascimento da cruz. Nós possamos buscar diariamente, olhar ao que está ao nosso redor e entender tudo que realmente está se passando, tirando as distrações, assim como a Páscoa do mundo é para a Páscoa de Cristo, assim como a festa das bruxas é em detrimento da nossa revolução, como chamam. Revolução evangélica. Meu Deus do céu. Que você possa levar isso no seu coração nessa manhã, entendendo que o sacrifício de Deus teve um alto preço e que nós precisamos ter o sentimento de gratidão para levar esse sacrifício através de mudanças de comportamento, mudanças que geram arrependimento, mudanças que nos trazem a fazer sacrifícios e obedecer de forma não por medo, mas por prazer e por amor. É o que eu desejo para você nessa manhã, para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Pai, obrigado por esse momento que tivemos aqui junto a Ti, estarmos sendo ministrados pela Tua Palavra. Obrigado, amado Deus, porque podemos ouvir mais do Teu reino, entender mais sobre o que o Senhor espera de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor naquela cruz se sacrificou. E após o terceiro dia o Senhor ressuscitou e nos fez um junto ao Pai, nos ligou novamente ao Deus Pai. Obrigado por enviar o Teu Espírito Santo, que através dele nós podemos sentir, sermos direcionados pelo Pai, de maneira que somos impelidos a fazer aquilo que Te agrada, de maneira que somos incomodados quando estamos fazendo aquilo que não Te agrada. Senhor Deus, obrigado pelo Teu Espírito Santo. E que ao sairmos dessas portas, amado Deus, nós possamos aplicar tudo aquilo, o quanto nos for ensinado através da Tua Palavra, e que possamos ser transformados e literalmente usufruir de uma nova vida em Cristo. É o que nós pedimos, Pai. Nos dê um final de semana abençoado, que essa semana seja uma semana de bênção sobre nós, Pai. E que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nos for ensinado. Nós possamos ter a oportunidade, Senhor Deus, de colocar em prática para não somente mudar as nossas vidas, as nossas histórias, mas também para mudar vidas e alcançar novas vidas para o Teu reino, Pai. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esta amada igreja. Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E glórias a Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dê um abraço no seu irmão e desfrute da presença do Senhor. Vão em paz.